Então trazemos como tema de hoje Jesus, o médico das almas, com referência ao capítulo 17, itens 1 e 2. À luz da doutrina espírita, Jesus vai sendo enxergado, além de mestre, de espírito puro, como esse médico a nos auxiliar na saúde da alma, este médico espiritual. Cada vida, cada coração é uma obra de arte do Criador, ainda imperfeita, ainda em construção. E Jesus abre esse novo horizonte em busca da saúde efetiva da nossa alma. A saúde humana, na sua integralidade, abrangendo doenças e sofrimentos, encontra suas origens no espírito, ou seja, nossos pensamentos, sentimentos e ações dão origem às nossas dificuldades físicas e espirituais. E Jesus nos dá o receituário exato para a cura da alma. Pois à medida em que vamos curando nossa alma, vamos gradativamente eliminando toda dor e todo sofrimento. Portanto, a origem de todas as dificuldades que ainda carregamos se encontram no nosso espírito, na forma em que convivemos e agimos neste plano. Jesus é o Espírito que vive em perfeita integração com as leis divinas e vem nos apresentar o caminho a seguir. Cada uma de suas lições é um comprimido de sabedoria e saúde que Jesus nos entrega. Precisamos internalizar esses comprimidos a fim de que façam parte do nosso ser. E através do Evangelho temos a maior e melhor de todas as receitas, vinda do maior de todos os médicos, que é Jesus. Trazemos aqui a reflexão do capítulo 17, itens 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Características da perfeição. Jesus disse: amem os inimigos, façam o bem àqueles que os rodeiam e orem por aqueles que perseguem e caluniam. Assim serão filhos de seu Pai que está nos céus, e que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amarem apenas aqueles que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os irmãos mais próximos, o que fazem mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Sejam, pois, perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, este ensinamento moral, sejam, pois, perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito, se tomado ao pé da letra, daria a entender a possibilidade do homem também atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Os homens aos quais Jesus falava não tinham condições de compreender essa questão. Por isso, ele se limitou em apresentar-lhes um modelo e pediu para que se esforçassem em atingi-lo. Jesus falava de uma perfeição relativa, aquela que a humanidade era capaz de compreender e que a aproximasse mais da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: amar os inimigos, fazer o bem para aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra com isso que a essência da perfeição é a caridade, pois para praticá-la é necessário possuir todas as outras virtudes. De alguma forma, a prática da caridade é influenciada pelos vícios e pelos pequenos defeitos que o homem possui.
Todos esses vícios nascem do egoísmo e do orgulho, que são seus sentimentos contrários. Tudo que estimula exageradamente a personalidade enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a bondade, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Se aquele que ama o próximo consegue também amar os inimigos, assim é sempre um indício de superioridade moral. Assim, o grau de perfeição de uma pessoa está na razão direta do amor que ela consegue ter pelo seu próximo. Eis porque Jesus, após ter dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse: sejam, pois, perfeitos, como seu Pai Celestial é perfeito. E alguns dos principais elementos que Jesus nos indica são o amor, o perdão, a humildade, a caridade, o autoconhecimento, pois são elementos fundamentais que Jesus nos orienta. O amor, a alma adoece quando se afasta do amor, e Jesus nos prescreve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor é o princípio ativo de toda cura espiritual. O amor é a força curadora da alma. O amor para Jesus é tratamento, remédio e processo de transformação interior. O amor é capaz de curar as feridas morais profundas, de transformar orgulho em humildade, de aliviar obsessões pela mudança vibratória, de despertar a consciência do homem e de conduzir a verdadeira reforma íntima. Amar segundo Jesus é reunir respeito, compreensão, paciência, perdão e caridade. Amar não é uma emoção passageira, é construção diária da alma em direção ao bem. Quando Jesus nos convida, no capítulo 17 do Evangelho, a sermos perfeitos, Ele não está falando da perfeição sem falhas, mas de aperfeiçoamento pelo amor. Amar segundo Jesus não é apenas sentir, é escolher todos os dias respeito em vez de imposição, compreensão em vez de julgamento, paciência em vez de pressa. Amar é ser indulgente com as imperfeições alheias, é perdoar quando o orgulho pede revanche, é ser humilde para reconhecer que ainda estamos aprendendo. A perfeição que Jesus nos propõe não é a dos santos prontos, mas a dos corações sinceros que se esforçam dia a dia para amar um pouco mais, cada dia mais. E é nesse esforço diário que Jesus, o médico das almas, vai curando o nosso espírito e nos conduzindo passo a passo no caminho do bem. Portanto, a doença da alma nasce do desequilíbrio moral e emocional, e o caminho terapêutico é o amor, o perdão, a humildade e a caridade. Perdoar, o perdão como remédio diário. Quantas vezes somos solicitados a perdoar? Jesus nos ensinou a perdoar sempre, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque o perdão liberta quem perdoa, antes mesmo de alcançar quem errou.
Quando não perdoamos, acreditamos estar punindo o outro, mas na verdade estamos aprisionando a nós mesmos. A mágoa mantida adoece o espírito, perturba a paz interior, prolonga o sofrimento, cria conexões espirituais difíceis e impede a verdadeira reforma íntima. Perdoar não muda o passado, mas liberta o presente e ilumina o futuro. Quem não perdoa, prolonga a própria dor. Perdoar é iniciar a própria cura. Portanto, queridos irmãos, o perdão é algo que Jesus nos indica, porque Ele sabe que é para o nosso bem. Por mais difícil que seja a situação a qual nos deparamos, em termos de exigência de perdoar, precisamos fazer esse esforço para nos libertar das amarras que nos prendem ao passado e para conquistar a paz, harmonia e felicidade para nós. A humildade, Jesus nos receita a humildade, porque o orgulho endurece, a humildade flexibiliza e cura. A humildade abre as portas para aceitarmos e entendermos o que precisamos mudar em nós. A humildade nos torna brandos e pacíficos, absorvendo os ensinamentos que a vida nos dá, através das relações e dos acontecimentos. Portanto, cada acontecimento na vida, nas inter-relações e em cada dia que nos defrontamos, são bênçãos colocadas por Deus em nossas vidas. E precisamos desenvolver a humildade para aceitá-las como um degrau em nossa caminhada e não como um obstáculo que nos para e nos freia. A caridade, Jesus nos recomenda a caridade. Caridade como tratamento contínuo, fazer o bem sem ostentação. O amor precisa se tornar ação. Por isso Jesus nos ensina a caridade. Caridade é benevolência no olhar, indulgência com as imperfeições alheias, perdão sincero das ofensas. Quem pratica a caridade reorganiza o próprio coração, suaviza as dores e encontra paz onde antes havia inquietação. Jesus nos ensina que fora da caridade não há salvação, porque fora do amor, em movimento, a alma permanece adoecida. Caridade é o remédio diário que Jesus nos convida a tomar para curar o espírito e seguir adiante com leveza. A caridade é o amor em movimento que cura a alma. Amor, perdão e caridade não são virtudes isoladas. São os remédios do Evangelho aplicados diariamente para a cura da alma. Autoconhecimento. Jesus nos indica o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Um elemento fundamental para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Aproveitarmos todas as oportunidades para nos conhecermos melhor, porque justamente aí, nessas entranhas do Espírito, é que se encontra a solução de todas as questões mais difíceis da nossa vida. Jesus
nos convida a um passo essencial da cura da alma, o autoconhecimento. Conhecer-se é o primeiro passo para curar a alma. Jesus não impõe a cura, ele ensina o caminho para que a própria alma se cure. Jesus, como médico das almas, vai à causa do sofrimento. Ele faz com que identifiquemos nas entranhas do nosso espírito tudo que dá origem às nossas dores. Identificar essa origem é conhecer a si mesmo, olhar para dentro de si, nos acontecimentos de cada dia, faz com que enxerguemos com mais clareza as origens do nosso sofrimento. E a verdadeira cura está em modificar esses elementos dentro de nós. A mudança de pensamentos e sentimentos relacionados a isso darão origem à mudança interior que necessitamos para a cura da alma. Orai e vigiar. Sabemos que os nossos pensamentos geram sentimentos, que geram emoções, que originam as nossas ações e que daí saem os nossos resultados. Portanto, orar e vigiar os nossos pensamentos é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Identificar crenças, pensamentos, sentimentos e hábitos que criam sofrimento. Tomar consciência é fundamental no processo de transformação a qual precisamos avançar. Querer mudar, agir acionando a vontade e usar de todas as ferramentas que Deus coloca ao nosso dispor. E através desta doutrina consoladora, temos clareza do poder da oração que nos ajuda neste processo. O poder do Evangelho no lar, a qual orientamos sempre na nossa casa espírita, os estudos sistematizados da doutrina espírita, que vão aprimorando o nosso espírito, a frequência semanal nas palestras doutrinárias, o passe, a leitura edificante, a prática da caridade e uma análise permanente de mudança de hábitos. Tudo isso vai trabalhando o nosso espírito, vai lapidando esta pedra bruta a qual somos e que precisamos focar nesse objetivo. E diariamente precisamos fazer essa análise interna acerca de todas essas questões que Jesus nos coloca, que Jesus nos traz, para que possamos ter clareza daquilo que precisamos trabalhar internamente. Deus é todo amor, bondade, misericórdia e coloca para todos nós, a cada momento, as oportunidades benditas para o nosso crescimento. Precisamos estar atento a cada uma dessas oportunidades, pois não somos vítimas do destino, e sim temos a bênção de estarmos encarnados neste planeta Terra, orientados e guiados por Jesus e pelos benfeitores amigos da espiritualidade que hoje nos assistem, liderados por Eduardo Chapeau-Prevot. E diariamente escuta a voz da tua alma, no silêncio que te acolhe, na meditação profunda,
das bênçãos da criação. E verás o caminho certo a se abrir à tua frente. Eis que surge o amigo e divino mestre, apegado à tua mão, a te carregar, conduzir e educar nas sendas da criação. Confia, ora e segue, desvendando e abrindo os caminhos, seguindo as pegadas do Cristo, que te levam à conquista e libertação de ti mesmo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mestre amado. Que sejamos o solo fértil do cultivo das tuas bênçãos. Opera em cada um de nós a transformação do Espírito, para que possamos refletir a tua imagem hoje e por toda a eternidade. Que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, esteja a nos amparar e fortalecer a cada dia, para que sejamos bondosos, caridosos, humildes e benevolentes a cada dia mais. Abençoa-nos a todos, Jesus amado, fortalece-nos no caminho do bem e ilumina-nos agora e eternamente. E que assim seja.